2 Timóteo, capítulo 2, o versículo primeiro. Se tu tem a revistinha, é só abrir na página 3. Se tu não tem a revistinha, é só abrir a Bíblia mesmo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 2. E a aula de hoje é a carreira ministerial cristã. Amém? Nós vamos apresentar aqui 6 fases, 6 níveis da carreira ministerial que o apóstolo Paulo passou, concluiu, e vamos aprender muito com ele. O primeiro versículo do capítulo 2 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O versículo 3 vai nos dizer assim: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Olha lá, filho e soldado. O versículo 6: O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Já vemos aqui filho, soldado, lavrador. Olha o versículo 15: Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, filho, soldado, lavrador e obreiro. Vamos continuar? O versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata. Ó, filho, soldado, lavrador, obreiro e vaso. E o versículo 24 encerra essa exposição dele e ao servo do Senhor. Vemos aqui 6 características, 6 níveis que o homem de Deus, que o obreiro, ele passa durante a sua carreira ministerial. Sendo a última filho, aqui está na ordem decrescente: filho, soldado, lavrador, obreiro, vaso e servo. Se nós irmos para o versículo 24, é aqui que iniciamos a nossa carreira ministerial. E ao servo do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, ah, há um despertar dentro dos nossos corações, na qual o que nós mais queremos fazer é trabalhar para o Senhor Jesus. Nós queremos que o pastor manda nós para o culto nos lares de quinta-feira, que manda nós evangelizar na sexta, que mande nós vermos para a escolinha dominical de domingo. Quando aceitamos Jesus, nós estamos passando pelo período de ser servo. Eu não estou dizendo que conforme a gente vai avançando de níveis, a gente deixa de ser servo. Mas a ênfase, o foco em servir está no início do nosso ministério. Talvez você se recorda de quando você aceitou Jesus, a energia que você tinha, a vontade que você tinha de trabalhar, você não via a hora de dar o horário de iniciar o culto para você estar lá adorando a Deus. E essa é uma característica bem comprometida com o ser servo. Nascemos no reino cristão, nos tornamos nova criatura, sendo servo, trabalhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adorando, querendo receber ordens, seja de quem for, desde que essa ordem seja direcionada para trabalharmos ao nosso Senhor Jesus. O versículo 20 vai falar que após esse período de ênfase em servir, nós aí mudamos o foco, nós mudamos o direcionamento. E agora a nossa vontade, a nossa ênfase, o nosso foco vai ser em nos tornarmos vaso. Por quê? Porque o vaso, ele é cheio. E cheio do quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do poder do Espírito, cheio dos dons do Espírito, cheio do fruto do Espírito. E se os irmãos conseguem observar, aqui é como se fosse uma carreira, é como se fosse degraus, é como se fossem níveis que nós começamos a acessar no Senhor. Nascemos no Evangelho e nascemos servo. A ênfase está em servir,
Passado algum tempo, agora a ênfase não vai estar mais em servir, mas agora eu vou querer o batismo com o Espírito Santo, eu vou querer o recebimento dos dons, e aí a minha ênfase, não que o meu trabalho mude, não que eu deixe de servir, mas a minha ênfase agora mudou. E a minha ênfase está em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por que ser cheio? Porque o próximo nível, o versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. E para você se tornar obreiro, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Está dando para os irmãos compreender, está dando para os irmãos ver a carreira que está sendo proposta? Nascemos servos e queremos servir. Depois a ênfase, o foco muda e nós queremos ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, realmente somos batizados com o Espírito Santo, recebemos os dons do Espírito, aí a ênfase também vai mudar. E aí agora o nosso foco é nos apresentarmos como obreiro diante de Deus. E a ênfase agora está no estudo da palavra. Agora eu quero fazer um curso de teologia. Agora os livros, os teólogos, passa a ser importante para mim. Eu quero conseguir colocar um bom esboço na minha pregação para que eu possa pregar a palavra de Deus satisfatoriamente, e a ênfase muda. Eu não vou deixar de servir, eu não vou deixar de procurar o enchimento do Espírito Santo de Deus, mas agora o meu foco vai ser de ser obreiro, de manejar bem a palavra da verdade. E isso é totalmente natural e necessário dentro das nossas vidas. É que nós nunca paramos para analisar dessa forma, mas com todos nós, todos que somos filhos de Deus, somos do corpo de Cristo, nós passamos por essas fases. E depois que eu me torno um bom teólogo, depois que eu me torno um bom pregador da palavra, depois que eu me torno um bom ensinador da palavra de Deus, vem o nível, a fase, o degrau de ser lavrador. O versículo 6. Olha lá, nascemos servos, depois nos tornamos vaso, fomos cheios, depois nos tornamos obreiro, nos enchemos agora da palavra, e agora nós chegamos no nível de ser lavrador. E o lavrador é aquele que planta para colher, é aquele que gera frutos. E olha lá, eu nasci servo, eu adorei, eu amava, eu queria obedecer o meu pastor. Passou um tempo, a minha ênfase, o meu foco mudou e eu queria era ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu fui cheio do Espírito Santo de Deus, aí a minha ênfase, o meu foco muda e eu quero agora ser cheio da palavra, ser cheio dos ensinamentos bíblicos sagrados. E quando isso acontece, eu estou apto para pregar e gerar fruto, para que as minhas atitudes sejam como de um lavrador, que ele planta a boa semente e esse mesmo lavrador, ele vê a colheita da sua plantação, ele vê a colheita dos seus esforços. Deu para os irmãos compreender que é uma carreira ministerial que o apóstolo Paulo falou que passou, combati o bom combate, acabei o quê? A carreira. E todos nós passamos por essas fases, por esses níveis. Depois do nível de lavrador, a gente vê o versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. E quando chegamos nessa fase, aí o foco nosso não é tanto o foco de Deus não é tanto usar nós para encher outras pessoas. O foco de Deus não é usar nós para transformar outras pessoas. O foco de Deus não é usar nós para fazer bem e trazer o evangelho às outras pessoas. Mas na fase do soldado, Deus agora ele trabalha conosco. Aqui é o lugar onde ele foca em nós. O objetivo, o objeto de trabalho dele agora
é nós. Ele nos tira de tudo. Ele nos deixa solitário. O silêncio dele é feito nessa fase. É aqui que você passa a ser afligido. É aqui que você morre. É aqui que Deus começa a tratar com você. Porque até agora o foco dele era de te usar para abençoar outros. Aqui não. Na fase, no nível de soldado, você para de abençoar os outros e agora o tratamento é um tratamento direcionado a você. Por quê? Porque bem sabemos que o escritor aos Gálatas, o apóstolo Paulo, nos fala que nós somos formados, nós temos a nossa parte espiritual e a nossa parte carnal. E diz a palavra de Deus que o espírito e a carne, eles se opõem. O espírito e a carne, eles não andam, eles não concordam, eles não andam junto. E quando nós alimentamos a carne, o espírito ele é enfraquecido. Quando nós alimentamos o espírito, a carne é enfraquecida. Só que nós alimentamos o espírito tomando a atitude de enfraquecer a carne. E se nós olharmos lá em 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala que Deus fala conosco, nós ouvimos a voz de Deus através do nosso espírito. É espírito com o espírito discernindo as coisas espirituais. E é nessa fase, na fase de ser soldado, no nível de ser soldado que Deus vai tratar isso. Deus vai fazer morrer as nossas vontades. Deus vai fazer morrer o nosso ego. Deus vai fazer morrer o nosso temporal, para que o eterno, para que o espiritual, para que a voz dele se faça ouvida dentro do nosso ser. Ele vai nos mostrar o que é prioridade, porque até aqui, até na fase de lavrador, a satisfação da carne era algo desejável a nós. Até que a satisfação, as conquistas, os objetivos pessoais era algo prazeroso e que nós tínhamos por objetivo. Mas quando você entra no nível de ser soldado, Deus mostra para você que a eternidade é melhor que o tempo que você passa aqui, que o espiritual é melhor do que o material, que as coisas do céu, as coisas celestiais são mais altas do que as coisas da terra. E isso se dá em ele enfraquecer a nossa carne, em ele matar a nossa carne, em ele nos fazer morrer, porque só enfraquecendo a carne, só batendo, açoitando a carne, é que o espírito vai ser alimentado, que o nosso espírito vai ser alimentado, e aí sim poderemos ouvir a voz de Deus. Na fase de obreiro, nós ouvimos a voz de Deus é, de forma terceirizada. Eu poderia dizer assim. Por quê? Porque nós ouvimos a voz de Deus buscando nos livros de teologia, nós ouvimos a voz de Deus ouvindo grandes pregadores, nós ouvimos a voz de Deus com aqueles livros que nós gostamos, nós ouvimos a voz de Deus com aqueles podcasts que nós gostamos de assistir. Na fase de obreiro é assim. Agora, na fase de soldado, nós ouvimos a voz de Deus dentro do nosso quarto, em intimidade com Ele. A palavra de Deus nos é revelada e os mistérios nos é dado, como diz 1 Coríntios 2, os mistérios, aquilo que olho nunca viu, que ouvido nunca ouviu e que não subiu ao coração do homem, nos é dado dentro do nosso quarto em intimidade com Ele. Esperando nele, nós vamos ter a aula de espera, esperando nele. E a espera, ela só é gerada dentro dos nossos corações se haver morte. Se houver morte, a morte do nosso eu, a morte da nossa, da nossa natureza carnal, da nossa natureza material, se nós sacrificarmos, subjugarmos o nosso corpo. Então, o nosso espírito
ouvirá a voz do Espírito Santo de Deus. E, pois bem Paulo escreveu aqui, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Tá vendo? Tá vendo? A carne sendo morta, os prazeres terrenos ficando inúteis aqui. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E quando nós passamos desse nível, quando nós passamos dessa fase, e essa fase ela é dolorosa. Se nós lermos Lamentações 3, você vai ver como que a espera é gerada dentro do nosso ser, dentro dos nossos corações. Quando nós passamos da fase de ser soldado, então vem a plenitude do relacionamento que nós podemos ter com o nosso Criador. Versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando chegamos a esse nível, o quarto, ele é mais importante que a igreja. Eu não estou falando que a gente vai deixar de congregar, muito pelo contrário, a gente vai congregar muito mais do que antes, mas o quarto passa a ser prioridade. E você até pode faltar um culto, mas uma noite você não falta mais no encontro, você não falta mais na intimidade. A voz dele fica se torna mais prioridade nas nossas vidas do que o nosso próprio serviço, do que o nosso serviço a Ele. Você lembra de Marta e Maria? É, Marta estava toda atarefada com o serviço de preparar algo para Jesus. E Maria não, Maria estava aos pés dele, estava na sua casa, aos pés dele, ouvindo a sua voz. E a gente está falando aqui de prioridade. Eu vou trabalhar muito mais do que eu trabalhava antes, mas as prioridades, ouvi-lo é muito mais importante e muito mais agradável e satisfatório do que o meu serviço a ele. E isso é gerado quando nós nos tornamos a última fase da carreira cristã, a fase de ser filho. E lembra, pois, comigo, começamos lá sendo servo. E geralmente o servo, ele não fala direto com o seu senhor. O servo, o senhor envia geralmente o filho para falar com o servo. Geralmente é assim, o senhor envia o gerente, o responsável, para dar ordenança aos servos. Mas aqui, na fase plena, no último degrau, no fim da carreira, aqui a gente fala face a face com o Pai. Aqui a gente ouve o Pai, a gente é amigo do Pai. E essa é a plenitude. Essa é a plenitude do relacionamento que nós podemos ter com o nosso Criador. Vamos lá, vamos recapitular. Nascemos servo e o que nós mais queríamos era obedecer. Queríamos, adorávamos obedecer. O pastor podia mandar, o diácono podia mandar, o presbítero podia mandar, a líder do círculo de oração podia mandar. O que mandasse eu estava fazendo, porque eu me sentia a alegria e a ênfase minha estava em servir. Passou-se um tempo e eu vi que eu podia ser cheio. E aí eu subi um degrau, o degrau de ser vaso. E aí eu passei a ter a minha prioridade voltada para ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio dos dons do Espírito, cheio do fruto do Espírito. E após eu conseguir isso, a graça me dá isso. Agora a minha ênfase, o meu foco vai ser em me encher da palavra, me encher das sagradas escrituras, me encher do ensinamento bíblico. E aqui eu subo mais um degrau e agora eu sou obreiro. E quando eu passo esses 3 níveis, eu estou pronto a abençoar. Eu estou pronto a tirar de mim para abençoar aqueles que estão me ouvindo. E aí eu chego à minha fase de lavrador.
E lavrador, eu planto e vejo a colheita. Aquilo que Deus me deu, eu planto, eu falo, eu prego, eu oro e eu vejo a minha colheita. Eu colho aquilo que eu estou plantando. E quando eu estou no ápice disso, e eu acho que isso é o final, aqui é a hora que Deus derruba, Deus destrói, Deus faz ser um nada, Deus humilha, Deus envergonha. Deuteronômio 8 vai falar disso. Deus humilha, Deus envergonha, Deus deixa ter fome. Deuteronômio 8 vai falar disso. Por quê? Porque agora ele quer tratar com o eu, ele quer tratar com a consciência nossa. E aí ele faz morrer a nossa carne para que o nosso espírito cresça. E o nosso espírito crescendo, esse espírito ouve o Espírito Santo de Deus. E quando a prioridade se torna aquilo que é espiritual e não aquilo que é material, eu passo de nível e me torno filho. E filho é a plenitude do relacionamento. Filho, o quarto é mais importante do que a igreja. O ouvir a sua voz é mais importante que o meu serviço a ele. Embora eu trabalhe muito mais do que muitos outros que estão com foco no trabalho. Embora eu congregue muito mais do que muitos outros onde o foco está em congregar. Por quê? Porque eu me tornei filho. Amém?